E aí, pessoal, a Fazenda 17 tá pegando fogo, né? E no olho do furacão a gente tem a Rayane Filiuzzi, que está sendo chamada de criminosa, golpista, são acusações bem pesadas. Mas espera aí, o que é verdade nessa história toda? Para a gente separar o drama do jogo da realidade, vamos mergulhar nos fatos e entender o que a lei realmente diz sobre esse caso. Pois é, lá dentro da casa é isso que os rivais estão falando sobre a Rayane. São palavras fortes, né? Acusações muito pesadas que, claro, acabaram criando uma confusão danada aqui fora. Muita gente fica sem saber qual é a real situação dela com a justiça. Mas afinal, o que está por trás dessas acusações? Existe alguma base para tudo isso? Bom, chegou a hora da gente separar o que é estratégia de jogo da realidade jurídica e entender direitinho os fatos que estão por trás desse reality show. Então, para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Para um incidente que rolou bem antes da Rayane sequer pensar em entrar no programa. A origem de tudo isso, na verdade, está fora dos portões da Fazenda. Olha só, a história toda começa em 2022. Foi nesse ano que a Rayane foi detida para prestar um depoimento lá em Florianópolis. E é suspeita, uma possível ligação dela com uma quadrilha que era especializada num tipo bem específico de golpe. E que golpe é esse, afinal? É o famoso golpe do motoboy. Um esquema de estelionato bem conhecido que, infelizmente, mira principalmente em pessoas idosas. Vamos entender direitinho como essa fraude funciona. O esquema é bem pensado, viu? Funciona assim. Primeiro os criminosos ligam para a vítima, se passando pelo banco, sabe? E já chegam com aquele papo de uma compra suspeita para deixar a pessoa assustada. Aí, no passo seguinte, eles convencem a vítima a entregar o cartão e a senha para um motoboy, que supostamente está ali para resolver o problema. Só que esse motoboy, claro, faz parte da quadrilha. E com o cartão na mão, aí já viu, né? Eles fazem a festa, compras, saques e esgotam o limite todinho. E aqui, pessoal, tem um ponto que é crucial e que a defesa da Rayane faz muita questão de reforçar. Eles afirmam que ela foi apenas detida para depoimento, ela não foi presa. E olha, essa é uma diferença jurídica super importante para a gente entender a situação dela dentro do processo. E ó, falando em entender as notícias de forma clara, direta, assim como a gente está fazendo aqui, se esse é o tipo de conteúdo que interessa, aproveita e já se inscreve aí no canal Opa News BR. Aqui a gente desvenda o que realmente importa, sem enrolação nenhuma. Beleza, então a gente já entendeu a polêmica. Agora, vamos para a parte da lei. O que, exatamente, a lei define como crime de estelionato? Para explicar isso, a gente vai se basear na análise do advogado criminalista Rafael Paiva. Então, segundo o nosso Código Penal, lá no artigo 171, estelionato é basicamente enganar alguém. O objetivo? Conseguir uma vantagem financeira que não é sua por direito e, com isso, causar um prejuízo de verdade para a vítima. É a definição clássica de um golpe. E segundo o advogado, para que o crime de estelionato seja de fato configurado, precisam acontecer três coisas juntas. Tem que ter, primeiro, a fraude, que é o engano, a mentira. Segundo, a vantagem ilícita para o golpista. E terceiro, claro, o prejuízo para a vítima. Se faltar qualquer um desses três elementos, aí já não é estelionato perante a lei. E agora a gente chega numa grande ironia dessa história toda. Porque, pensem bem, enquanto a Rayane está sendo julgada pelo público, tanto dentro quanto fora do jogo, pode ser que os acusadores dela é que estejam se complicando com a lei. É uma reviravolta e tanto, né? E essa frase do advogado Rafael Paiva, olha, ela resume a situação perfeitamente. Processo não é condenação. O que isso quer dizer? Que enquanto existe uma investigação, um processo rolando, ninguém pode ser considerado culpado. É o famoso princípio da presunção de inocência, um pilar do nosso direito. E aí que está o grande paradoxo da situação no jogo. De um lado a gente tem a Rayane que está respondendo um processo sim, mas em liberdade e, importante, sem nenhuma condenação. Do outro lado a gente tem os rivais dela que, ao acusá-la publicamente da forma como estão fazendo, correm um risco real de estarem cometendo crimes contra a honra e de acabarem sendo processados por isso. Pois é, chamar alguém de criminosa ou golpista sem ter uma prova, uma sentença judicial, pode configurar crimes bem sérios. A gente está falando de calúnia, que é quando você acusa falsamente alguém de um crime, de injúria, que é ofender a dignidade da pessoa, ou de difamação, que é basicamente manchar a reputação de alguém na praça. E tudo isso, leva a gente para uma reflexão um pouco maior. Esse caso todo expõe um choque bem claro entre dois tribunais. O da Justiça, que segue leis, provas, todo um processo, e o Tribunal da Opinião Pública, que muitas vezes julga com base na emoção, na narrativa que é criada, especialmente na TV e na internet.
E aí fica a pergunta no ar, né? Nesse tribunal da internet, da televisão, quem é que realmente tem o poder de julgar? E mais importante, quais são as consequências de um julgamento feito assim, às pressas, na vida de uma pessoa? É algo para a gente pensar. Bom, o caso da Rayane Filiuzzi com certeza ainda vai dar muito o que falar. E para acompanhar todas as atualizações, entender outras notícias assim, de forma direta e sem rodeios, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal, o Opa News BR no YouTube. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.